Shalom, queridos, graça e paz, sejam todos bem-vindos ao nosso canal mais uma vez, juntos para falarmos da Palavra de Deus. Que tempo precioso! Obrigado por você que se inscreveu no canal, obrigado por você que tem assistido os vídeos, tem curtido e compartilhado. Isso é muito importante para nós, para a divulgação da Palavra do Senhor. Que Deus te abençoe sempre por isso. E nessa noite nós vamos ler Números 11, 4 a 6. E diz assim: havia estrangeiros viajando com os israelitas. Eles estavam com muita vontade de comer carne, e até mesmo os israelitas começaram a reclamar, dizendo: se tivéssemos um pouco de carne para comer, no Egito comíamos quanto peixe queríamos, e era de graça. E que saudade dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos. Mas agora acabaram-se as nossas forças. Não há mais nada para comer. E a única coisa que vemos é esse maná. E a palavra de hoje é a respeito daquilo que sai de nós quando nós estamos nos nossos desertos. Quando nós estamos expostos a situações complicadas, difíceis, quando nós estamos numa fornalha, na cova dos leões, passando sim desertos, porque é nesse momento que nós vamos perceber aquilo que precisa sair de dentro de nós. Porque nesses momentos nós vamos expor aquilo que tem guardado em nossos corações. E aqui não foi diferente com o povo de Israel. Esse povo que está lá no deserto começa agora a expor e colocar para fora aquilo que tem dentro do coração deles. E nós podemos pensar um pouco o que tem saído de mim, o que tem sido exposto no meu coração quando eu estou diante de uma escassez no meu deserto. O que eu tenho dito? O que é que o meu coração nesse momento tem falado? O que é que o meu coração tem meditado diante dessa situação de deserto? Porque todos nós, queridos, ou já enfrentamos, ou estamos enfrentando, ou vamos enfrentar. Mas desertos na nossa vida são inevitáveis. Todos nós passaremos um momento difícil. Todos nós teremos os desertos, sim. E é nesse momento que a gente tem que pensar, meditar um pouco, qual tem sido a minha mentalidade diante dos meus desertos. Eu tenho tido uma mentalidade de gratidão ou a minha mentalidade é dos murmuradores? Eu sou grata ou eu murmuro todas as vezes que eu sou levada a um deserto? Qual é a minha mentalidade? O que o meu coração tem exposto? O que o meu coração tem colocado para fora diante dos meus desertos? Nós todos precisamos vigiar muito a nossa mentalidade, porque muitos de nós, assim como o povo de Israel, eles já tinham sido libertos dos seus cativeiros no físico. Deus já tinha retirado esse povo de lá, mas a sua mentalidade ainda era mentalidade de escravos. E muitos de nós também temos essa mesma mentalidade do povo de Israel. Deus nos tirou de situações, Deus nos resgatou da escravidão, Deus tirou dos desertos para nos ensinar, porque o deserto é uma escola. E assim como na escola nós só temos duas opções, sermos aprovados ou reprovados. E esse povo agora estava dependendo do comportamento, do esforço deles para vencer essas provas. Porque Deus vai aplicar provas. Deus sempre vai aplicar provas em nós, porque Ele é o Senhor, é o Mestre. Ele tenta nos ensinar a todo momento a sermos completamente dependentes dEle, mas nós, como alunos, nós temos dificuldade de nos submeter à escola e ao aprendizado que Deus quer nos ensinar. Deus está sempre querendo nos ensinar, olhar aquilo que tem dentro do nosso coração, aquilo que nós vamos expor diante dos nossos desertos, o que eu vou pensar, o que eu vou falar, como eu vou agir. E lá em Deuteronômio 8:2, Deus diz por que levou esse povo. E a palavra de Deus diz assim: lembre de como nosso Deus guiou vocês pelo deserto esses 40 anos,
Durante essa longa caminhada, Deus os humilhou e os pôs à prova para saber se estavam resolvidos ou não a obedecer os seus mandamentos. Aqui Moisés está dizendo, essa é a lição. Essa é a lição que Deus quer ensinar a vocês. E essa é a mesma lição que Deus vai usar para mim e para você. Deus vai nos levar a desertos. Eu lembro de quando Deus falou que eu ia passar por uma fornalha, que eu passaria por uma situação difícil, e Deus disse que eu deveria tirar um momento de adoração. Só que Deus estava pedindo algo de mim que estava além das minhas forças, era o que eu pensava. Como eu vou adorar? Em meio, mergulhada na dor, mergulhada no sofrimento, mergulhada nesse deserto, Senhor, como eu vou conseguir adorar? E Deus disse, basta a minha graça a você. A minha graça é suficiente e você vai conseguir. Queridos, eu lembro que não foi um momento fácil. Às 18 horas, eu não conseguia ficar de pé, sentada, eu só me jogava no chão e eu adorava. E tinha dias que a dor ultrapassava as palavras, o coração estava sangrando e eu muitas vezes começava a louvar e o choro vinha, era inevitável. A dor era acima de qualquer explicação que eu possa dar para você. Talvez você já tenha sentido a dor de uma traição, a dor de ver a sua família sendo massacrada, o seu casamento sendo destruído. Talvez você já tenha passado essa dor. Mas foi naquele momento do deserto que Deus exigiu adoração de mim. Foi naquele momento que Deus foi curando as minhas emoções, curando a minha alma, abrindo espaço para o perdão. E foi nesse momento que eu encerrei o propósito de adoração. Eu já não era mais a mesma pessoa. Deus me levou a esse deserto, a essa situação, para provar. Assim como Ele falou, Ele queria ver até onde eu seria fiel e obediente à sua palavra, aos seus mandamentos, ao seu ensinamento, porque nada que eu e você venhamos passar nessa vida, ela não tem um propósito. Tudo tem um propósito. Eclesiastes 3 diz que há tempo para tudo tem tempo. Tem tempo específico para cada coisa. Tem tempo da dor, mas tem tempo da alegria. E esse povo agora, eles estavam sendo conduzidos no seu deserto com mão forte, com mão poderosa. Eles estavam caminhando já havia muito tempo na presença do Senhor. E eles entraram por um caminho que é muito perigoso. E isso acendeu a ira de Deus, que é o caminho da murmuração. Todas as vezes que Deus nos levar para desertos, para as fornalhas, para as covas dos leões, Deus vai exigir de mim e de você uma adoração, uma mentalidade saudável para passar glorificando a Deus e não murmurando. Porque a murmuração acende a ira de Deus. Porque nós precisamos confiar que Deus, mesmo no deserto, mesmo nessa situação difícil, mesmo nesse momento de sofrimento, mesmo nesse momento de escassez, que era o que estava acontecendo aqui com o povo de Israel. Tinha escassez? Tinha, mas não tinha fome, não tinha miséria. E a murmuração, ela é algo que nos tenta todos os dias, diante seja de qualquer situação que a gente esteja passando. E eu lembro que essa semana o Senhor falou comigo a respeito do Brasil, da minha nação. Quem me conhece pessoalmente e na intimidade sabe o quanto eu amo o Brasil, o quanto eu amo ser brasileiro e o quanto eu amo essa pátria. Mas diante de todo o quadro que nós estamos enfrentando, muitas vezes nós somos tentados a murmurar e a falar coisas que denigrem a nossa pátria. E Deus me cobrou a respeito disso. Cuidado com aquilo que você fala ou você pensa a respeito da sua nação. Cuidado com as suas palavras para não murmurar. Não murmure. Glorifique o meu nome. Glorifique o meu nome. E
esse povo também queixou-se a Moisés da situação em que eles estavam enfrentando. Eles começaram a dizer: nós estamos cansados de comer apenas maná. Meu Deus! Acontece que maná foi o alimento que Deus escolheu para descer do céu, para alimentar esse povo por 40 anos. Não faltou o maná nem um único dia na vida desse povo. Imagina eu e você, todos os dias, abrirmos a porta da nossa casa e nós encontrarmos a provisão do Senhor ali na nossa porta. Esse povo experimentou isso, mas para eles era mais fácil agitar-se naquela situação do que sossegar o coração e confiar que Deus traria o melhor a eles. E Deus já tinha dado o melhor, porque o maná era o melhor de Deus, era o pão, a figura do próprio Cristo representava. A descida do Cristo alimentando esse povo. Eles tinham saído da escravidão. Mas o que eles falam? O que esse povo fala? Esse maná deveria ser suficiente para esse povo, eles deveriam se sentir gratos ao Senhor por essa provisão divina, porque o próprio céu o serviam todos os dias, era o próprio céu que descia para servir esse povo. Qual seria o meu sentimento e o seu sentimento se nós estivéssemos lá no meio deles? Qual seria a nossa fala? Será que nós também nos cansaríamos de receber o maná todos os dias? Meu Deus, quão perigoso é a murmuração. Quão perigoso é expor exatamente aquilo que está no nosso coração. E quão necessário é nós tirarmos de dentro de nós aquilo que não serve, aquilo que não edifica, aquilo que não alegra o coração de Deus. No versículo 4, já no início diz que eram estrangeiros viajando com eles. Os estrangeiros induziram aos israelitas começarem a murmurar, a começar a reclamar da falta do que eles tinham no Egito. Nós temos que ter muito cuidado com estranhos caminhando conosco, porque os estrangeiros eram como se fossem os estranhos, os gentios. E é muito perigoso darmos ouvido a quem não tem o mesmo nível de experiência espiritual que você tem. Aqueles que não têm o mesmo nível de fé que você tem, eles vão te induzir a situações onde você vai ferir o coração de Deus. E esses estrangeiros começaram a influenciar a fala dos israelitas. Eles começaram a desejar a comida do lugar onde eles eram escravos. E eles começam a dizer que lá, pelo menos, a comida era de graça. Meu Deus, de graça. Imagina eles terem coragem de dizer que a comida deles era de graça, quando custava a liberdade deles. Nunca foi de graça, eles eram escravos, massacrados, oprimidos. Tudo que esse povo comia era debaixo de tristeza e dor e sofrimento, porque a liberdade é algo maravilhoso, mas a escravidão é a coisa mais triste que um ser humano pode se submeter. E aqui eles começam a dizer, lá nós comíamos de graça. Não, lá o alimento custava a sua liberdade. Vê como é perigoso expor aquilo que tem no coração. E esse povo estava expondo aquilo que estava dentro do coração deles. Eu preferi uma comida debaixo de sofrimento, a liberdade com fome e com aperto e com necessidade. E quantos de nós não estamos tendo a mesma mentalidade que o povo de Israel? Antes era melhor, antes isso, antes aquilo, quando na verdade hoje é o contrário, sabe? Antes nós estávamos tendo mais liberdade. Hoje nós estamos vivendo o jugo e a falta de liberdade. Mas tem muita gente abrindo a sua boca e dizendo, hoje está bom. Eu estou debaixo de um jugo, mas tá bom assim, tá bom. Por falta de conhecimento, mentalidade desértica, mentalidade de escravo, porque o livre, aquele que experimenta liberdade, ele jamais vai achar que escravidão é bom e é saudável. Não, ele não vai aceitar.
Ele não vai aceitar. E a ingratidão, ela cega. A ingratidão, ela te deixa cega, a sua carne começa a gritar. E quando a nossa alma começa a gritar, é porque a carnalidade já ultrapassou todos os limites. Nós não estamos nos alimentando, nós estamos negligenciando a comida espiritual. E por isso entra, porque quando nós estamos famintos pelas coisas do céu, entra a ingratidão no nosso coração. Começamos a falar e a murmurar e a desejar coisas do passado, desejando coisas que nos massacraram, que nos feriram. Essas pessoas começam a lembrar de coisas passadas. Quando Deus diz para nós lançarmos no esquecimento, como Ele lança as coisas passadas, nossos pecados, nossa vida pregressa, tudo aquilo que nós fizemos de torpe, tudo do passado, nós devemos avançar. Paulo disse, eu deixei as coisas para trás, eu avanço, prossigo para o alvo, para o prêmio. Mas tem pessoas voltando ao passado. Muitas vezes sentimos falta de algo ou de alguém que nos eram tóxicas, que nos faziam mal, mas nós queremos estar presos nas coisas que nos fazem mal. Temos uma mentalidade de escravos, desérticas, mentalidade fraca, sem fé, sem entendimento, sem conhecimento da palavra de Deus. Quantos de nós estamos prontos para enfrentar as mudanças na nossa vida e na nossa mentalidade? Porque sair de um lugar e entrar em outro nunca é fácil. Mudança não é fácil, mas ela é necessária. Porque se você ficar estagnado, se você não se submeter a mudanças, porque a água parada cria lodo, é necessário fluir água limpa de dentro de nós. Mudanças são necessárias, são obrigatórias. Ninguém vai permanecer o tempo todo no mesmo lugar e da mesma forma. Precisamos nos submeter sim a essas mudanças. Não vai ser fácil, mas às vezes Deus vai exigir de mim e de você voltarmos lá na cena, ou naquele lugar, ou naquela cena que nos entristeceu, naquela cena de tragédia, de miséria, de escravidão, para sermos curados. Deus vai permitir, e eu não sei se você já voltou, eu já tive que voltar várias vezes em cenas onde eu me senti só de voltar à cena na minha mente para ser curada, para ser liberta. Eu fiquei envergonhada. Eu senti vergonha, mas é necessário mudar. Deus vai cobrar de mim e de você muitas vezes e vai dizer, vai doer você voltar lá, vai doer sim, mas é necessário. Porque eu só posso gerar mudança e cura e libertação se você se submeter ao processo. O processo nunca é fácil, mas o propósito é o principal, é chegar no propósito. E para chegar no propósito, vamos precisar passar pelo processo. E às vezes o processo dói, é dolorido, tem cenas desconfortáveis, tem situações desconfortáveis. E aí a gente corre o risco de sentir pena de nós mesmos, de se tornar vítima das nossas dores, se tornar vítima da nossa escravidão, do lugar que nos prendeu, do lugar que nos feriu, das pessoas que nos massacravam. Corremos risco sim, se a nossa mentalidade não for mudada, se ela não for renovada. Deus precisa nos arrancar com mãos fortes do lugar que nos feriu, dos lugares onde nós estávamos escravizados, daquele pecado que nos mantinha presos lá. Deus vai precisar nos tirar de lá. Deus vai precisar. Não sinta vergonha de ter que voltar no lugar da sua dor e do seu passado de vergonha, mas para ser curado, não para ficar com saudade dele. Não para sentir falta daquele momento. Não para sentir falta. Para ser curado, para ser liberto. Porque aquele lugar era lugar de dor, era lugar de escravidão. Celebre o novo tempo. Abra sua boca com gratidão e não deixe Satanás dizer que você é um coitadinho. Nós precisamos nos tornar poderosos, livres, porque só é poderoso quem é livre. Livre em Deus. Escravos de Satanás são coitadinhos, são vítimas.
querem ser vítimas o tempo todo. Ele não se permite ser protagonista da história, ele quer ser sempre o figurante. Queridos, nós precisamos entender que é importante, vital para o nosso crescimento, nós retirarmos da nossa vida o vitimismo. A autopiedade é destrutiva e ela vai acabar com a gente. Ela vai te impedir de prosseguir e você vai acabar morrendo no seu deserto. Nós precisamos entender essa verdade. Lamber feridas de estimação não vai te fazer avançar. Não vai te fazer avançar se você ficar lambendo as feridas do seu passado. Se você ficar lembrando de coisas passadas e sentindo falta delas. O vitimismo nunca foi saudável. Sabe, outro dia eu me peguei, simplesmente meu coração se encheu de gratidão pelo que Deus fez, pelo que Deus faz todos os dias na minha vida. E eu simplesmente comecei a chorar. Eu lembrei que eu tinha sim motivos até para sentar num canto e chorar e me lamentar por tudo que me aconteceu. Eu não sei se você já foi no meu canal, se você já procurou, tem meu testemunho de vida. São 21 capítulos do meu testemunho. Eu sobrevivi sem cheiro de fumaça. Se você não assistiu, eu te convido a assistir, porque lá você vai entender em detalhes tudo que eu já passei nesses meus 53 anos de vida. Eu tinha motivos para chorar, eu ainda tenho motivos para chorar. Só que eu decidi que eu vou agradecer, que eu vou ter um coração rendido em gratidão, porque Deus é bom comigo. Deus é bom com você, não importa o que você passou ou passa, deixe o seu coração transbordar de gratidão, porque a ingratidão fere o coração de Deus. E nesse dia eu me peguei tão grata a Deus, dizendo: Senhor, eu nem mereço tanto amor assim, sabe? Eu fiquei muito grata a Deus, porque a gente tem vivido em meio a uma sociedade tão adoecida, os valores se perderam, elas dizem terem se tornado vítimas de uma sociedade, tudo é uma grande desculpa para ela não lutar pelos seus objetivos. E assim as pessoas estão enfermadas, talvez essa seja a palavra, enfermadas nas suas almas, sabe? Com o coração tomado de ingratidão, são murmuradores. Esse povo aqui, eles começaram a lembrar e sentir saudade de alimentos que alimentavam o seu físico, enquanto Deus estava derramando um alimento que vinha direto do céu. E não alimentava só o seu físico, eu tenho certeza absoluta que o maná revigorava a alma das pessoas, que elas se sentiam fortalecidas na sua jornada, na sua missão de continuar andando para a sua Canaã. Aquele era um alimento diferenciado. E nós temos uma sociedade hoje que ela prefere ser vítima das suas dores. Ela não tem lutado para transformar as dores em cicatrizes, porque são as cicatrizes que vão contar a nossa história. As dores precisam virar cicatrizes. Eu não posso ser vítima. E essas pessoas acabam culpando outros pelos seus fracassos. Elas querem achar um culpado para a sua fraqueza. Queridas, crises são para nos limpar. Crises é uma oportunidade de limpeza na nossa alma. Quando nós estamos passando por crises, elas nos ajudam a manifestar aquilo que tem dentro do nosso coração. Nosso coração fica exposto diante das crises. E esse é o momento perfeito para você olhar e dizer: o que é que tem saído de mim? O que é que eu tenho exposto no meu coração? Coração murmurador, insatisfeito e ingrato. Crises, Deus nos leva, queridos, para nos aperfeiçoar, para nos tratar.
e para que possamos no final da crise dizer: eu venci em Deus, porque o Senhor foi o meu sustento, o Senhor foi a minha rocha, o Senhor foi o meu libertador, o Senhor foi meu salvador, meu Pai, o Deus de amor, o Deus de zelo que cuidou em cada detalhe da minha crise, sim. Mas nós vivemos numa sociedade que ela quer que tudo seja instantâneo. Ela quer ter a vida dela transformada num passe de mágica. Ela não tem paciência para deixar que o processo de santificação aconteça, porque é lento, é gradativo, ninguém fica santo do dia para a noite. O que nós precisamos é nos permitir que Deus nos trate. Deus tem um trato especial com cada um, com cada filho. Às vezes aquilo que me trata não é aquilo que te trata. Às vezes a minha dor vai ser diferente da sua, a minha crise vai ser diferente da sua, o meu deserto vai ser diferente do seu, a minha fornalha talvez seja aquecida 7 vezes, a sua não. Eu espero que você esteja entendendo aquilo que o Senhor quer passar para mim e para você. Observe o que tem se manifestado em você nas suas crises e peça em nome de Jesus que isso saia de você. E só fique no seu coração a gratidão, a fé, a fidelidade, a obediência, o temor. Enfim, que fique apenas o que dá alegria ao Senhor e não o que desperta a ira de Deus. Esse povo de Israel despertou uma ira em Deus, porque Deus era o seu provedor. O Senhor era tudo o que eles necessitavam. O Senhor era tudo o que eles precisavam. Deus sempre será bondoso com seus filhos, sempre. Deus não abandona os seus filhos. Deus não despreza os filhos. Tudo que Ele anseia é que Ele tenha filhos com o coração cheio de gratidão, de obediência. Ame ao Senhor, independente daquilo que você está passando. Ore para que nas suas crises você seja um filho longânimo, um filho paciente, fervoroso, um filho que no final da crise pode até expulsar todo sentimento de ingratidão. E o segredo, queridos, o segredo é a adoração. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor, porque quando você adorar, a sua fala vai mudar. Aquilo que tem dentro do seu coração vai ser mudado. O Senhor vai tratar, o Senhor vai te ajudar. Apenas adore, glorifique ao Senhor na sua crise, no seu deserto. Não fique pensando nas coisas passadas, naquilo que já passou. Avance, prossiga para o alvo. Descanse o seu coração e faça sua alma serenar. Agasalhe-se debaixo das asas do Onipotente. Ele ama você, Ele cuida de você e Ele protege você. E quando o seu coração for exposto no seu deserto, que Deus encontre um coração cheio de gratidão. Amém? Vamos orar, queridos. Pai, em nome de Jesus, eu quero louvar ao Senhor nessa hora, nesse momento, pedindo ao Senhor, meu Deus, que ajude-nos a vencer aquilo que tem dentro do nosso coração. Que quando o nosso coração for exposto no nosso deserto, que o Senhor encontre um coração cheio de gratidão e não de ingratidão e murmurações. Que no nosso deserto nós não venhamos desejar as coisas passadas, mas nos ligar e nos prender a Ti, avançando e olhando em fé para aquilo que o Senhor está nos levando, para a nossa nova Canaã, para o processo, para se cumprir um propósito. Em nome de Jesus, Pai, abençoa-nos. E se aquele que está ouvindo essa mensagem está passando por um momento de dor, um momento desértico, um momento de sofrimento, de escassez, que assim como o Senhor proveu o maná para os teus filhos em Israel,
Que assim o Senhor entre com a provisão também na vida desse filho e dessa filha, em nome de Jesus. E que esse maná que desce diretamente do céu seja suficiente para nos manter com o coração cheio de gratidão ao Pai, porque o Senhor é bom, e que o nosso coração, quando for exposto, seja exposta à alegria e à adoração de filhos que sabem que tem um Deus que jamais nos abandona nos nossos desertos. Amém, queridos? Amém. Shalom, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe.